Dentro dessa Semana do Conhecimento, estamos aqui com mais uma aula de filosofia para falar da estética, política e ecologia. A parte 1, logicamente, terá a parte 2 e 3. Esse tema é muito importante porque ele vai tratar de um assunto bastante pertinente na nossa sociedade, atualizadíssimo, né? Estética, sem entrar nas questões aí mais complexa, mas a estética tem muito a ver com a atualidade, com a modernidade, com aquilo que estamos vivendo. Política hoje, o mundo político está definindo toda a história mundial. Não dá mais para ser político simplesmente no seu país. Hoje você é um político do mundo, né? E a ecologia, sem sombra de dúvida, hoje é um dos nossos maiores gargalos de problema que a gente tem, e o governante que não tiver uma visão dentro do processo ecológico, certamente terá bastante problema. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é integrar os três temas: ecologia, política e estética. Né? Praticamente assunto também este voltado para o Enem. Né? Por que falar em ecologia? Então, ecologia é um estudo científico, então, sem sombra de dúvida, é um estudo científico, é a relação entre os seres vivos. Toda vez que eu falo da relação entre os seres vivos, eu estou falando de ecologia. Seja ele animal, seja ele vegetal, seja ele de qualquer natureza, terrestre, aquática, tal, marítima, não importa. Eu estou falando de ecologia, falar de ser vivo, qualquer espécie de ser vivo. A relação entre o meio ambiente, como é que se relaciona esse ser humano e o meio ambiente? Como é que relaciona os animais e o meio ambiente? Como é que relaciona os animais e as questões verdes, as questões que estão aí? Então, com relação ao ser humano e à natureza e tudo aquilo que o permeia, também pensando nas questões que envolvem todo o complexo da natureza, todo o equilíbrio que existe. Então, a gente tem diversas experiências realizadas, diversos atos governamentais que desencadeou certos percursos ambientais que hoje a gente sabemos. Por exemplo, vamos acabar com determinado animal, isso já teve várias experiências pelo mundo afora, em determinadas regiões. Aí acabou com aquele animal, desencadeou um outro animal. Por quê? Porque existe um processo seletivo entre os animais, porque um animal se alimenta do outro, de forma que você não tem uma reprodução intensa daquele animal, porque aquele animal é alimento para um outro animal. Uma vez que você tira uma espécie da natureza, você causa um desequilíbrio ecológico. Isso dentro dos seres vivos, dos animais, mas também dos seres vegetais, de determinadas plantas, de determinados tipos de vegetações que não deve ser mexido nessa sociedade, porque senão você causa problema ecológico, senão você causa desequilíbrio no processo que venha ocasionar isso dentro da sociedade. Então, as plantas, elas também têm processo seletivo. Isso tudo nós estamos falando de ecologia, tá certo? E essa ecologia, então, por exemplo, em determinadas regiões, você precisa ter, por exemplo, uma quantidade de cobra. Se você não tiver uma quantidade de cobra, desenvolve um potencial de ratos, por exemplo. Vamos pegar aqui ratos como exemplo. Poderia pegar mas o rato seria um exemplo bem mais prático disso, que vai desencadear esse processo aí, ok? Então, esse equilíbrio, essa estrutura poderia acontecer. Aqui a gente tem o que é um ecossistema. Definindo de forma bem mais tranquila, ecossistema é um conjunto de espécies que se integram e de forma equilibrada em uma região. Árvore, animais, montanhas, pedras, todos esses fatores provocam o chamado ecossistema. Ecologia diante de um sistema. Então, o ecossistema é todo o equilíbrio que tem que haver entre árvores e animais e árvores e assim por diante. Onde não tem árvore, ou as árvores são baixas, desenvolve um tipo de animal, né?
por exemplo, lá nas vegetações da Amazônia, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul, em cada região desenvolve determinados insetos, animais, tal, conforme o ecossistema dessa região. Problemas de ecologia ou problema da ecologia. Aquecimento global, né, que hoje é a discussão do momento. Mudança climática, então a gente tem hoje bastante frio no verão, bastante é, clima quente no inverno, então esse desequilíbrio ecológico é mudança climática em função desses sistemas. Destruição do ecossistema, isso provoca uma série de problemas já anterior falado, do aquecimento global, da mudança climática, e esse segundo item provoca o primeiro, desaparecimento de espécies, né, e a própria habitabilidade do ser humano, o próprio ser humano para habitar o planeta Terra. Então, se nós destruirmos isso, estamos destruindo o nosso próprio quintal de casa, é onde a gente vai viver. Nós estamos destruindo aquilo que vai nos alimentar, que vai nos sustentar. Então, esse é um problema bastante sério, que tem que estar bastante desenvolvido em nossa sociedade. A situação do momento são as queimadas, né? Essa imagem nos afeta muito, né? Então, as queimadas, além da destruição da vegetação, tem a destruição de animais, todo o ecossistema vegetal e assim por diante, né? Sem falar na queimada, queima a terra, quanto tempo essa terra vai demorar para poder voltar a ter uma produção de vegetal igual ela estava, uma vez queimada. Então, aquilo que milhares e milhares e milhares de anos produziu aí, então, em uma queimada, pode ser que a gente causa todo esse problema. Existe, e voltando aqui na queimada, existe algumas situações, por exemplo, se a gente pegar aí de centro-oeste ou mesmo já chegando para o sul, existe algumas situações de queimada programada, por exemplo, região de Cerrado, de Caatinga, existe sim, só que daí são queimadas programadas. O que nós estamos falando aqui é das queimadas não programadas. Essas queimadas não programadas é que causa todo esse desequilíbrio ou causa toda essa frustração que a gente tem em termos de natureza. O problema ambiental é nosso. Estética. Estética. O problema com o procedimento com o mundo, como ele nos afeta nossas ações, afeta nosso processo. A estética também faz isso. A política possibilita resolver certos e sérios problemas e um debate bem racional. Sem essa de tendência de esquerda, tendência de direita, tem que parar com isso. A política, nós temos que ter maturidade para discutir ela com esquerdista e com direitista. Quem é da direita e quem é da esquerda. Nós não posso. Toda vez que você é radical na política, você erra. Quem é de extrema direita, erra. Quem é de extrema esquerda, erra. Se eu sou da direita, eu tenho que aceitar os argumentos da esquerda, ouvir os argumentos da esquerda. Se eu sou da esquerda, vou ouvir os argumentos da direita, que também são verdades, que também são reais. Não quer dizer que eu vou mudar a minha posição política, mas eu tenho que ver essa possibilidade política como maneira de resolver alguns problemas. Vamos a um quiz aqui, né? Uma das famosas definições de Aristóteles, né? Os fins justificam os meios? O homem é um animal político? Ou a política não se discute? Então, sem sombra de dúvida, letra B, né? O homem é um animal político. E quando ele fala desse animal político, ele está falando do animal que discute, do animal que não concorda, do animal que quer saber a verdade, do animal que está em busca da verdade. Esse é o homem. Raciocínio lógico, razão, emoção e planejamento. Política e ideologia. O termo ideologia tem dois sentidos: conjunto de ideias, visão de mundo, ou visão distorcida da realidade, né, baseada em ideias fixas. Então, a ideologia tem esse princípio.
Ideologia é toda vez que eu sigo. E a ideologia só é ideologia quando eu sigo um grupo, quando eu sigo uma pessoa, sem saber o que ele quer e sem saber seus objetivos final. Aí a ideologia vale. Então, se alguém implantar uma ideologia para mim, a gente vive de ideologia. Nossa sociedade é composta inteiramente de ideologia. Então, toda vez que eu sigo um grupo, sigo uma pessoa sem saber o que ela quer, eu estou vivendo, eu estou dentro de um processo ideológico. Por exemplo, quando a mãe diz para a criança não ir na noite, que a noite é perigosa, que a noite é ruim, que a noite tem bicho, que a noite tem aquilo, na verdade ela está tentando dizer que não é para o filho sair, mas na verdade ela precisa falar de outros problemas, de sensualidade, de sexualidade, de problemas, mas ela não pode falar isso, então ela fala que é perigoso sair à noite, que tem bicho, que não sei o que, então que é perigoso, que é assaltante. Na verdade, já é o processo ideológico, né? Um debate é feito com ideias imutáveis, com ideia que não muda, né? Em que discussão é tão importante quanto a ecologia deve ser baseada. Então, a ecologia, política, tudo isso aí nos faz a conhecer. Então, a gente tem diversas entrevistas que vocês podem procurar aí na internet, né? E uma entrevista que eu recomendo é essa aqui, do professor Eloy Correia, ok? A questão ambiental não é ideologia. A questão ambiental, o aquecimento global, é confirmado por meio de estudos e instituições científicas. Então, não é ideologia, né? O problema não foi criado por ideologia, mas a solução, o entravamento pode ser ideológico. Então, os argumentos utilizados para convencer as pessoas de ambiental, de repente, pode ser ideologia, mas o tema ideologia em si precisa ser discutido. Notícia recente. Vamos lá. 2020 é o ano mais quente da Península Antártica, né? Das últimas 3 décadas. Isso a Universidade do Chile publicou na revista Galileu. Efeito estufa, né? A ação humana emite muito metano, né? Que é estimado aí pelo efeito estufa. Pelo efeito estufa. 2020 teve um mês de setembro mais quente da história, né? Adverte europeus no programa Copernicus, né? Copérnicos, né? Do UOL Notícia. Então, como é que é a estética de Schopenhauer? Esse filósofo muito, muito, muito bom. O que é estética em Schopenhauer? O mundo é minha representação. Olha que legal. O mundo é minha representação. Schopenhauer nos leva a refletir sobre o mundo e o que impacta pela sua imagem. Eu sou o mundo sou eu. Vemos a natureza a partir dos nossos interesses que nos conhece a beleza que há nela. Então, eu sou reflexo desse mundo, né? Dá uma olhada nessa charge, por favor. Eu vou deixar um tempo essa charge para vocês dar uma lida nela. Dá uma lida nessa charge, por favor. Então, aqui está dizendo assim, ó, momento do Enem, né? Aqui é uma questão de Enem. Colocamos a culpa do aquecimento global nas vacas. E as vaquinhas ali pensando, e uma disse, o que faremos? Pensaram, e a outra respondeu, culparemos as galinhas. Então, não é que a vaca é a culpada. O processo é questão ecológica mesmo. E é nós, homens, seres humanos, capazes de tomar essa decisão. Dê uma olhada nessa questão aqui, ó. Qual que é a resposta? Metano durante o processo de digestão. Então, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano durante o processo de digestão. Então, foi essa a nossa aula que nós tivemos. Agradeço desde já a participação de todos vocês e até uma próxima aula, ok? Foi essa aula que nós falamos de estética, de política, né? E foi maravilhosa. Até a próxima. Tchau, tchau.